Essa resposta aqui vai exatamente para você. Parabéns por você ter apoiado uma pessoa de 22, 23 anos que estava se suicidando ao vivo. Porque estava se enchendo de ergogênicos anabolizantes de forma descarada. Querendo se aplicar ao vivo em podcasts, nos vídeos. Inclusive se aplicou ao vivo. Fez uso ao vivo dos anabolizantes nos podcasts. E aí você vem comentar que o meu stories de ontem é insensível, porque eu falei que ele sabia dos riscos que ele estava correndo, porque ninguém mandou ele aplicar, porque ele sabia de quais eram os riscos. E aí você vem lacrar aqui, sendo que você era um dos seguidores dele, que aplaudia ele, que elogiava pelo que ele estava fazendo. E parabéns então por você ter estimulado e participado da morte desse cara, por ter incentivado ele. Então tá aí, galera. O que eu falei ontem foi o seguinte: ninguém é obrigado a usar. E quem faz o uso sabe dos riscos que estão correndo. Não é o primeiro atleta de fisiculturismo que morre e nem vai ser o último. Ainda mais essa galera jovem que tá vindo e tá querendo acelerar 30 anos em 5. Se os atletas que chegavam no auge do shape, chegavam com 30 anos, 35 anos, essa galera tá tomando o que eles tomavam, o que essa galera do auge tomava, agora, 3 gramas de bola na semana, 3 gramas de ergogênico, de anabolizantes por semana. E aí tem uma multidão de jovens que são incríveis, que conquistaram muitas coisas na vida, como por exemplo, ele conquistou várias coisas na vida para ter vindo me criticar, que apoiam esse tipo de coisa, o uso deliberado de substâncias ilícitas em doses extremamente altas em jovens que só... E aí pior ainda, aí pega um cara como você, que tá culpando eu de ter dado a minha opinião sincera, me julgando, porque você era o fanboy de uma pessoa que sabia da cagada que estava fazendo. E se você sabia da cagada que ele estava fazendo e você estava aplaudindo, você é condizente com tudo que aconteceu e culpado. Porque se eu estou incentivando uma pessoa a usar cada vez mais bola e achando lindo aquilo ali, incentivando ele a superar os limites dele, incentivando ele a cada vez tomar mais e mais e mais e mais e mais, eu sou culpado tanto quanto o coach dele. Sou culpado tanto quanto qualquer pessoa que estava junto com ele, quanto o patrocinador, quanto qualquer pessoa que estava do lado dele. Então sinta-se, esse peso aí é pra você, meu irmão, que aplaudia, não pra mim, que falei que ele sabia o que estava fazendo, quais eram os riscos. Inclusive tem vídeo dele na internet relatando que ele tinha errado já na dose de insulina, tinha passado mal e quase morrido. E o mais engraçado de tudo e o mais hilário de tudo é que aparece agora a gente de cima de muro, até da nuvem, do chão, capaz de brotar de um bueiro desse aqui, ó, pra fazer post sobre o guri, pra falar sobre o guri, pra vir lacrar sobre o guri, sendo que quando ele tava acelerando não tinha ninguém dizendo que ele tava passando do ponto. E eu fui uma das pessoas que falei que ele tava passando do ponto. Eu tenho como provar que eu neguei ir contratar ele porque ele tava passando do ponto. Pra não participar disso e não estar condizente com isso, porque na época eu já estava sabendo por trás dos bastidores que o negócio estava feio, que ele estava cheio de colateral, que ele já tinha passado mal. E aí, você que me criticou por eu ter sido insensível, mas eu não fiz parte da morte do cara e nem incentivei. E você, comentando e... aí é pra acabar mesmo, né? Eu falar que o cara sabia dos riscos que ele estava correndo é ser insensível. Você dar like e aplaudir e falar que ele é um exemplo pra você e que ele tem que acelerar, que ele não pode perder pro outro que estava concorrendo com ele lá, e incentivar e falar, não vai deixar um natural vencer de você tá harmonizado, não sei, toda hora incentivando o cara, toda hora estimulando o cara a não perder, toda hora falando pro cara fazer um monte de coisa. E aí ele desesperado por hype, desesperado por não perder o campeonato com uma pessoa que não tá usando nada, vai lá e se mete num brete desse daí e faz uma baita de uma atrocidade com a própria vida. Então que sirva de alerta para os outros jovens aí que estão pensando em usar alguma coisa e estão pensando em acelerar no uso disso. Cara, procura um médico, bota a mão na cabeça.
E aí, se quiser ir mais profundo nisso tudo, tem que também culpar todo mundo que incentivou o cara, né? A chegar no ponto que chegou, por hype, mídia e desespero. Porque é isso, ele se desesperou. E provavelmente o mais, eu não sei o que aconteceu ou não sei se ele tomou insulina e ela deve ter dado o segundo pico dela e ele já tinha dormido, ou se não deu tempo, ou se ele errou na dosagem e errou na quantidade de carbo que tem que comer. Mas dias antes ele já tinha avisado que já tinha passado mal, já tinha quase morrido, pessoal. E vocês continuaram aplaudindo. Então não vem jogar uma culpa pra mim, que é de vocês que estavam aplaudindo e curtindo o post do cara, e curtindo foto do cara, e comentando, é isso aí, vai lá, não deixa não sei quem ganhar de você, bora, tá pouco, mais, tu é meu fã, eu me espelho em você, e tal. E só estimular o cara a tomar cada vez mais. Isso, meu irmão, eu não sou uma pessoa boa. Uma dessas quem é você, tentando vir aqui lacrar. O que você já fez na vida? Conta aí pra nós, conta aí pro público, abre o seu perfil, porque nem post não tem. Tá ali dizendo economista. Mostra aí a sua graduação, tudo que você já fez pelo mercado, tudo que você já conquistou. Quais números você tem de track record. Agora pra você tá lá, comentando e postando e curtindo os comentários, incentivando o guri a não perder para outro adversário. E induzindo indiretamente através dos seus comentários e dos seus elogios de uma pessoa que estava sendo abuser. E todo mundo sabia que ele era abuser, no tanto que ele se aplicava ao vivo em podcasts, tudo. Aí você vem falar que eu sou coach. O que tem aqui no meu Instagram, se você for uma pessoa com mínimo de inteligência, vale milhões as dicas que tem ali. Referente a marketing, referente a logística, referente a tudo. Agora, na minha época, sempre quando eu via que tinha alguma coisa de errado, a primeira coisa que eu fazia, e eu tenho como provar aqui através de mais de 30, 40 prints, era calma, você não vai perder seu patrocínio por causa de um campeonato. Segura a mão, tá passando do ponto, calma, como é que tá a tua cabeça, como é que tá os exames. Meu exame deu um pouco alterado do rim, segura, não precisa participar desse campeonato. E eu tenho uma lista aqui de prints pra botar. E aí eu sou insensível? Ou você que é o culpado pela morte de uma pessoa porque você incentivava ela, enquanto tem gente nos bastidores segurando o rojão, falando pra não fazer, não cai na pilha dessa galera, não liga que vai perder seguidores. Porque se ele afrouxasse, vocês iam chamar ele de frouxo, de cagão, como acontecia com os meus atletas. Mas tinha alguém lá pra segurar o rojão, né? E a prova mais recente disso, quer ver, eu vou dar um exemplo aqui fácil, do insensível que eu sou, de ter falado que o guri sabia o que estava fazendo, e por isso eu sou uma pessoa insensível. Rafa Brandão, nosso melhor open da história e da atualidade. Quando ele segura e fala que não vai competir, que ele vai fazer os exames, que ele vai fazer um step, que ele vai dar uma pausa para depois voltar melhor. Quando ele posta a evolução de um ano para o outro e não tem grandes melhorias, aí vocês vão lá e fazem o quê? Zoam o cara. Vocês zombam. Não mudou nada, só mudou o corte de cabelo. Não mudou nada, só mudou que tá bronzeado. Não mudou nada, só mudou o ano. E aí, sorte que o Rafa tem cabeça. Esse é outro, galera. Toca o terror, dobra a dose de insulina, de trembolona, de testosterona. E aí acaba assim, ó, em notícia. Aí você pega um Lucas e um Hugo desse e vai lá ver nos comentários o que eles fizeram. Provavelmente deve ter comentários deles referente ao Brandão. E devem estar lá zoando o Brandão pra caramba. Ou já devem ter zoado, tirado sarro do Brandão, que é um baita de um cara, responsável. Sempre soube entender onde é que estavam os seus limites. E aí, em um vídeo do Gunley com o Júlio Balestrin na mesa, o Júlio Balestrin alerta que existem limites e que em determinados pontos não dá pra passar, que se torna muito mais perigoso do que benéfico. Então tava tudo ali, pessoal, avisado. E aí quando vocês vão lá e zoam o Rafa Brandão, que é um baita de um atleta, excepcional atleta, referência brasileira, vocês vão lá zoar o cara que nada mudou de um ano pro outro, ganhou mais 5 quilos só, meu Deus, tá atrasado, tá isso, tá aquilo. Graças a Deus que o Rafa é cabeça, cara. Graças a Deus. Senão aí, ó, já teria virado também notícia de jornal se tivesse entrado na pilha de vocês.